2 xícaras de farinha de trigo. A gente vai fazer, ó, para você entender, uma massinha e por cima é uma outra opção. E essa daqui não vai queijo, não vai coco. Não vai coco na receita, queijo vai. Mas também, eu aprendi na vida assim, a gente faz com aquilo que a gente tem, né? Aí aqui eu ponho a manteiga, então 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga, aí pode ser em temperatura ambiente. A gente vai misturando aqui. Aqui a gente pode misturar com a ponta do dedo. Se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Tô atenta aí. Ó, um pouquinho de álcool na mão e eu começo a misturar com a ponta dos dedos aqui, ó. Aí, junto aqui, para essa massinha, a gente vai colocar água. O Rê, tem alguma coisa interessante dessa receita e da outra que você acha? Então, para as diferenças? Eu ia falar dessa daqui, para quem não teve a oportunidade ainda de comer uma queijada de Sintra, é como se fosse, entre aspas, assim, uma empadinha doce, sabe? Porque tem essa base, tem a massa e tem esse recheio. E vale muito a pena fazer, e você falou agora o valor, que 5 euros é caro, e geralmente tem um valor agregado bacana para quem for vender. Então dá para tirar um lucrinho legal. Lá, se a gente transferir e tal para cá, não tem como, né? Não tem como, mas assim, um deles, daquele pequenininho, seria, vamos arredondar para seria mais ou menos R$6. Exato. É caro, né? É caro. Agora aqui você vender uma média barato. ou grande por R$5, você consegue ter um lucro, mas tem que calcular antes, como o Edu disse, para ver se realmente vai ter esse lucro. E consegue ter um lucro bacana. Aqui a gente vai colocar a água. No total, meia xícara de água basta. Ó, tô fazendo aqui. É uma massa bem simples. É uma massa simples de fazer. Aqui, ó, o que eu faço? Eu ponho a água, aí inicialmente eu mexo com o garfo e depois com a ponta dos dedos aqui para fazer essa massinha. Ô, Rê, diga. Não, dá para eu pegar aqui, ó. E aqui uma pitadinha de sal, ó, na massa, que é importante também, né? Um pouquinho de sal. Aí a gente vai misturando. Essa é a massa, então, da outra queijadinha que a gente está fazendo, da segunda. São 2 opções totalmente diferentes. Essa daqui tem uma massinha que vai embaixo. Essa massinha é espetacular. Faça em casa, se tiver um pouquinho de tempo, essa daqui fica muito boa. E você faz ela menorzinha também, eu acho. E para quem quiser criar, dá para pegar essa massa e fazer outro tipo de recheio, né? É verdade. Como o creme de avelã que você ensinou a fazer ontem de como ir pro forno. Ó, uma boa pegar, hein? Legal, né? Ó, pegar E também essa coisa de você conhecer sabores novos, Sem né? dúvida, Acho bem legal. Você pode falar depois que você gosta mais de um tipo de queijadinha do que do outro, né? Exatamente. Mas é experimentar, né, Edu? Sem dúvida, a gente fez a dica que a gente deu ontem com relação ao creme de chocolate com avelã, um pouquinho de creme de leite, né? Nossa, ia ficar... Vai ficar boa vende também. bem também, né? Isso, Creme de avelã. Tem aí voando venda. aí, não? Tá, se tiver O Ale vai lá ver pra gente. se tiver sobrando aí, um pouquinho de... E daí pode ser um pouquinho de creme de leite também, por favor. Pode ser pouco, não precisa ser muito, que eu vou fazer pouco. Aqui o Lucas não tá, pode ser menos. Ó, se você tem dúvida, manda pra gente. Tá chegando um monte de mensagem aqui, @TheChef com Edu. Estão falando aqui, o pessoal, os patrícios, né? Mandando abraços, beijos pro Renato, né? Português, né? Edu, estão querendo ver as costas do seu avental, porque esse avental é famoso, hein? As costas do avental. Achei que eram as minhas costas. Olha. Ainda bem que as costas do avental. Peraí que eu já viro, ó. Mas é que ele tá todo estiloso, né, Renato? Nossa, esse avental é muito bacana. Tá Todo estiloso. mundo tá querendo o avental, né? O nosso querido Totaro. Totaro é estilista também, ó. Enquanto a gente está aqui conversando, eu já fiz a massa. Agora, essa massa é legal. Pega um filme plástico ali, só porque eu tô com a mão com farinha. Essa massa aqui é interessante deixar descansar por pelo menos meia hora. Vou falar de costa um pouquinho para ver. Aí, porque pronto, assim, Olha aí. a gente fez assim, porque aquele avental de pendurar no pescoço, porque às vezes não se adapta direito às pessoas tal, e desse jeito fica direitinho. Ó, a gente chega no ponto da massa... o ponto correto, deixa ela descansar meia horinha e daí depois você já pode usar. Se você, eu tenho que fazer alguma atividade, levar meu filho na escola, tal, o que você faz? Deixa meia hora descansar fora da geladeira e depois você deixa na geladeira. Se for fazer, tira um pouquinho antes da geladeira e daí depois você pode usar. Aqui a gente tem a massinha, que já descansou. Ô, Rê, quer fazer você aquela mistura ali, ó? Vamos lá, claro. Sabe por quê? Porque eu tô com a mão de massa, a gente vai dividindo aqui, ó. Legal. Vou fazendo a massa e você vai fazendo o recheio.
como a gente tem a massa nessa segunda opção, a outra é misturar tudo e fazer, ponto. Essa a gente tem a opção de fazer, de misturar, fazer a massa embaixo e depois colocar uma cobertura, que como o Renato deu uma ótima ideia, pode ser outra, que a gente vai dar a opção da queijadinha, mas quem quiser pode fazer uma outra opção. Vai lá. Exato. E é bom também para vocês conhecerem que tem vida na confeitaria sem o leite condensado. A gente adora o leite condensado, mas dá para fazer de outras maneiras. Tem vida? Quem não gosta de leite condensado, gente? Porque muitas, assim, por exemplo, o nosso pudim de leite é com leite condensado classicamente. A origem dele é francesa, que é o creme caramelo, que é com gemas e açúcar, que é o que substitui o leite condensado. Só por título de curiosidade. Renato, você tá ficando uma figura, né? Tem vida. Foi profundo isso, né? Tem vida. Tem vida, o leite condensado. A gente colocou aqui 5 gemas. Se você tem bastante dificuldade com gosto de ovo, você pode fazer 2 esquemas. Um deles é peneirar a gema e o outro é você bater antes ele sozinho, emulsionar ele assim só. E quando a gema mais batida, isso vale também para o seu pudim de leite, tá? Você pode começar batendo os ovos bastante e depois continuar com os outros ingredientes, que não vai ficar com gosto de ovo. Você não precisa nem colocar baunilha e nem raspinha, mas se quiser colocar também, não tem problema. Então, Renato, você tem total razão. Você sabe que isso daí, você sabe por que acontece isso? Diga, Edu. Porque a gente quebra aquelas moléculazinhas que ficam da pelinha também, a gente quebra bem. Exato. Quebrando ela bem, com açúcar ela acaba se misturando ao açúcar, né? E daí não fica com aquele gosto que às vezes as pessoas não gostam, mas também tem gente que gosta. Você sabe que você está fazendo uma forma que em alguns estados na Itália eles fazem o sorvete dessa forma, com a gema? Ah, que legal, não sabia, não. Antigamente eles faziam... as máquinas elas giravam assim para gelar o sorvete. E depois eram perigosos, enfim. Eu cheguei a trabalhar nessa, que era mais antiga, fazia mais trabalho, tal, com a espátula, enfim. Mas só para resumir a história, algumas bases que tinham a gema, fazia-se isso para você ter uma emulsão do ovo, ter o sabor, ela dava cremosidade às receitas também, mas não ficava o sabor predominante. Por exemplo, num sabor de chocolate, tinha o ovo, que é uma base jala, que eles falam, que é uma base amarela, mas não tem o sabor do ovo. Então é uma técnica antiga usada na Itália para fazer sorvete. Deixa eu te perguntar uma coisa, meninos, Edu, Renato, assim, curiosidade minha. A queijadinha que a gente costuma comer aqui no Brasil, dependendo da região, tem alguma mudança? Tem, Silvia. Tem bastante. Tem. Tá. Principalmente por causa do coco. Então, por exemplo, no Nordeste é muito presente o coco fresco, né? Tá. Aqui tem lugares que a gente percebe que o pessoal faz, mas mesmo assim o coco também é diferente e fica gostosa também. E tem gente que usa coco seco. Essa é a primeira questão. A segunda é a questão do queijo, que muda muito. Então, assim, você pode fazer com vários tipos de queijo. Não sei se o Renato concorda, mas assim, os 2 principais itens que modificam esse tipo de receita é o queijo e principalmente o coco. Gente, só para dar uma dica, para quem for para a cozinha com esse batedor que a gente chama de fouet, que é o nome francês, você coloca o bracinho aqui pegado, tá vendo? Ó, no seu corpo, para você não ficar fazendo assim e cansar o ombro. Camole. Como é que é o camole? Tipo, assim, ó. Tipo aquele do posto de gasolina. Exatamente, não dá para ficar assim não. Você coloca aqui junto e vem só com a sua mão. E assim que você não se cansa de bater. Você trava o sovaco. Exatamente, trava o sovaco, tá tudo certo. Aqui tem detalhe de tudo, né? Tem. Mas isso daí dá uma mudança para quem faz bastante, que não cansa. Daí a gente vai... Silvia, muitas senhoras também vão fazer massa, tal, abrir, e daí faz força aqui. É a mesma coisa, né, Rê? O negócio do peso, ó, você solta o peso. Eu sempre falo isso, é muito importante. Ainda mais se for muito pesado igual eu, ó, você vai abrindo com uma facilidade, você não faz força nenhuma. Porque as pessoas se cansam de fazer. Para quem faz muito para vender também. Vamos colocar aqui agora 2 xícaras de açúcar. 5 gemas, 2 xícaras de açúcar. Exato, e a gente continua batendo, cada parte sempre batendo bem. Enquanto isso eu tô só abrindo a massa, ó. E eu acompanhando para depois, né, dar um feedback para vocês, hein? Ó, simples e fácil. Se você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente. A Silvia
pega e já tira. Arroba de Chefe com Edu. A gente está recebendo todas as perguntas. Estou tentando aí dar um retorno para vocês. Quero dizer mais uma vez que o Lucas vai voltar. Ele tem uma legião de fãs, Edu. Sim. Gente, desculpa, ele volta, tá? Paciência, só um pouquinho. Não, Edu, você é o príncipe, mas ele tem fãs também, viu? Vou te falar. O Lucas é demais. O Lucas é uma figura. E quem não gosta de humor, né? Hã? Quem não gosta de humor, de leveza, não tem como, né? O Denis está falando aqui que a gente não pode ficar... Ele está trabalhando agora, o Denis viu que ele já estava trabalhando, então a gente pode falar. A gente não pode ficar falando isso muito na frente dele, senão... Ele fica? Não, todo estufadinho, né? Fica. Né? Meu Deus. O Renato, vez quando elogia ele vai e segura o Lucas ele depois. acha que é o Mentira. grande chefe de cozinha, mas eu tô brincando também, porque... Não, ele... e ultimamente, eu não sei que referência que ele pegou, o Denis chamou atenção para isso. Ele chama a gente de chefe, daí todo mundo ele chama de chefe. Aí ele mistura tudo, Ué, né? todo mundo é chefe ou doutor? Chefe ou doutor? Doutor. Figura, o doutor cara de gato, o senhor tá gostando ou não? Hã? Ó, Eu acrescentei aqui meia xícara de água, tá? E se precisar de mais, a gente coloca, mas eu vou te mostrar o ponto. ó, assim já era como a nossa avó fazia. Na verdade, nossas avós eram diferentes. Eu só lembro, só que a receita era tradicional, Exato. né? Portuguesa. Ó, eu acho que aqui já tá bacana. Tá, nossa, ó, você viu como que jogar o peso do corpo, como fica legal? Ó? Ô, você tá falando que eu tô pesado mesmo, meu? Não, porque é pra qualquer um. Tô zoando. Vai assim, ó, e abre, legal. Tá zoando aí, meu? Nada, Você tá pegou o todo lugar mundo do bem, Lucas, ó. é? A gente tá com as dicas da Nutri, tá todo mundo saudável aqui. Bom, aí então entrou a gema, depois entrou o açúcar. Açúcar, Beleza. a gente bateu bem a gema primeiro. Meia xícara de água. São 5 gemas, certo, Rê? Exato. Aí a gente colocou o açúcar, 2 xícaras, perfeito? Perfeito. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha. Você viu a quantidade pra mim, Edu? Farinha, 1,5 xícaras. Uma xícara e meia? Meia xícara, Tá. perdão, meia xícara. Meia xícara de farinha. Aqui também dá para substituir. A gente não vai falar tanto na nossa realidade porque é bem caro, mas eles também colocam farinha de amêndoa no lugar da farinha de trigo, que dá, verdade. fica muito gostoso. A mistura lá em Portugal da amêndoa, tanto quebradinha quanto da farinha com ovo, é espetacular. E o queijo que a gente processou, tá? Para quem for fazer em quantidade, fica bom, ele se dissolve na massa. São 2 xícaras. São 2 xícaras de queijo, que é queijadinha, né? E A agora... não ser quem queira fazer sem também, né? dá para fazer Dá sem pra fazer, também. dá pra Eles, adaptar. inclusive, eles fazem. É a mesma coisa do pão de queijo. A gente não fez aquele pão de queijo que a Maria faz lá, que é bom e quase não vai queijo. Exato. Ela põe e fica aerado, fica gostoso. A gente fez um pão de queijo sem ovo, que fez o maior sucesso, Edu, com fubá no lugar do ovo também. Foi muito legal. A gente fez uma competição, eu vou ter que falar. A gente fez uma competição lá na fazenda, às cegas. Eu não participei porque eu falei, eu vou ser o jurado, só em casa mesmo vou ser o jurado. Porque a gente não sabia quem tinha feito o pão de queijo. Qual que ganhou? Eram 3. Quem foi? Foi da Maria? Da Maria. A Maria mas vai não fazer vai. pão de queijo? Não, porque ela faz você viu, ela faz com a mãozinha Edu, lá. eu não te contei um detalhe bem importante, que eu já coloquei aqui. Esqueceu? Esse queijo, quem fez foi o senhor. Ah, fui eu que fiz? Foi da fazenda esse queijo. Que legal. Pra agregar também valor pra nossa queijadinha. Ah, tá. Oh, que bom. Dá pra fazer com queijo... um detalhe, dá pra fazer com queijo branco também, que fica uma delícia. Exato. Né? Fica muito bom. Fica A gente muito bom. tinha congelado o queijo que você trouxe. Esse queijo não tem sal, você pode inclusive dar uma ralada nele. Inclusive, vamos pôr uma pitada de sal aqui? Vamos? Ó. Porque eu lembrei que o seu realmente... Nossa, é muito saboroso pra não ter sal, Edu. É muito bom o queijo que você faz. Ó, enquanto você tá aí batendo, Rê, a gente fez a massa. É interessante mostrar, cortar ela. Só vou lavar a mão aqui. Tá? Deixa eu só tirar daqui. Aí é o seguinte, o que você ia fazer aí, Rê, agora? Agora, Vamos cortar a massa aí? a massa pode ser de diversas maneiras, tá? Então a gente está fazendo menor para mostrar que vocês também podem montar kit de 1 dúzia, meia dúzia para vender, que fica gostosinho também de comer ela pequena. Meninos, uma dúvida aqui que chegou. Para a queijadinha ficar um pouco mais light, o que eu posso fazer? Por exemplo, o leite condensado, pode ser o diet, o que dá para fazer aí para adequar, para ficar menos calórico?
Vamos lá. Na outra receita tinha o leite condensado. Dá para fazer. Nessa daqui, dá para colocar adoçante de forno e fogão. Dá para colocar, só tem que tomar cuidado para colocar o volume, tá? Não vai colocar no peso. Aí a gente tem aqui nessa receita 2 xícaras de açúcar, a gente coloca no volume, 2 xícaras de adoçante de forno e fogão. Essa é uma alternativa. Agora, a gente pode, de repente, bolar, não sei se o Renato concorda, fazer uma com... Eu acho que vai combinar. Eu tô aqui pensando... Será que é o que eu tô pensando? Não sei, eu vou escrever então para ver. Eu pensei em fazer uma com aveia. Ah, não, eu tinha pensado em outra coisa também. Pode falar. Você pode colocar no lugar do leite condensado algum iogurte já adoçado com um pouquinho mais de açúcar mascavo ou com mel também, Podemos testar. sabe? Para quem não quiser usar algum tipo de adoçante. Fácil. Vamos testar as duas. Legal. Fazemos uma com massa de aveia e a outra com iogurte. Eu acho muito legal Eu tô isso, aqui essa coisa de pensando. adaptar, de mudar, de experimentar, Não né? é E legal na conversar de cozinha, receita, porque a gente tem as ideias assim. Aí, ó, vamos fazer junto aqui rapidinho? Vamos. Pra gente finalizar. Aí a gente faz a massinha, você corta aqui, ó. Ó, desse jeito aqui. Você vai usando ali. E a gente Então coloca... assim, a gente tem a massa, pode ser um arinho, pode ser uma xicrinha, pode ser do jeito que você quiser. Aqui. Ó, e vai colocando junto ali, vai colocando... E dá para fazer do tamanho que quiser, né? Ó, e é Você fácil, disse. ó. Você vai fazendo e vai fazer uma produção assim, ó. Vamos fazer todas elas assim, ó. Tira a massa. Então, o que é diferente dessa? Não tá certo ou errado. Você pode adaptar a nossa receita também. Ou você não tem algum ingrediente, né, Rê? Exato. Você troca por outro. E de repente você vai ter uma coisa até mais interessante e única, né? Fazendo essas adaptações com bom senso, né? Não vai colocar um feijão aqui que não vai ficar legal. Muitas vezes a gente fez muita matéria juntos, eu e o Edu, e a gente via na casa das pessoas, né, Edu? O pessoal Muito. realmente substituindo Muito. Muita alguns coisa. ingredientes justamente ou por questão econômica. Ou... Faz parte do brasileiro, E é né? muito legal, né? Nossa, muito. A gente foi lindo muito isso, gravar aliás. em comunidade. A gente foi junto, né? Você vai gravar muito em comunidade onde a pessoa queria aprender determinada receita para fazer, para vender e tal. E isso faz parte. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você fala para substituir uma coisa, outra. Isso daí é questão da nossa condição, né? Cada um se adapta àquilo que tem, aquilo que pode realmente fazer. E muitas vezes essa massa aqui, o Renato perguntou para mim, eu vou dar uma opinião agora. Você que está acompanhando a gente e de repente você quer começar a fazer alguma coisa simples para vender, foi por conta de um pedido do nosso querido amigo Delon que pediu essa receita, mas essa massinha é muito boa, vocês viram, é fácil de fazer. Fica de um tamanho menor, econômica, dá para combinar com um cafezinho, com um monte de coisa, dá para vender no saquinho, várias tal. Se você quiser fazer, dá para fazer com muito recheio diferente aqui. Eu estou pensando, dá para fazer com creme de chocolate, com creme de leite, para ele não queimar no forno. Dá para fazer com amendoim, se você quiser, com pasta de amendoim. Dá para fazer com geleia, creme de confeiteiro e frutinha e colocar um gel de brilho por cima. Nossa, é infinito, né, Edu? Até com morango dá para fazer, com geleia, enfim, dá para fazer também. Quantas faltam aí? Faltam 3, Edu. Ó, fiz na medida. Essa massa aqui que você fez, esses retalhos, você junta ela de novo, você não perde. Nossa, é uma massinha bacana mesmo. Ó, Aí e daí- o pessoal está elogiando justamente isso. Essa praticidade que você tem, né, Edu, na cozinha e de mostrar essa coisa simples da culinária, né? Que dá não pra todo precisa mundo. ser tão complicado, né, Não, para pelo ser contrário. bom. A gente tem que descomplicar, ó. E fácil você consegue fazer. Esse retalho aqui, ó, você não perde nada. Você volta, ó. Você volta. Juntou aqui, ó. Essa massa fica boa de novo. Gente, Aí, é prático, não precisa pré-assar, vai tudo junto, sabe? Vai tudo E junto. o forno faz toda a diferença. Faz toda a diferença, aqui, não, você dá ó, conta o de que tudo. você vai fazer? O recheio que você escolher, o cálculo é simples. Junta todos os ingredientes que você usou na massa, junta todos os ingredientes que você vai colocar. Se for esse daqui, ficou muito boa a receita. Muito boa. Aqui, o que aceitaria, na minha opinião, de variação? Dá para colocar um pouquinho de canela, Dá sim, né? fica ótimo. Enfim, Dá fica pra muito bom.
Fez uma fornada pequena, não quer abrir mais massa, dá para colocar na forma de furo no meio, colocar para assar em banho-maria, você vai ter um pudim de coco muito gostoso. E se você quiser fazer essa mesma receita inteira, não sei se você concorda, Rê, daria para fazer num aro grande, mais baixinho, tipo forma de quiche. Você abre essa massa, coloca em cima e coloca para assar. Só vai demorar mais tempo para assar. Agora, imagina um sorvete por cima também de uma maior. Bom, já tá começando a sonhar, né? Ó, aqui a massinha, ó, ela volta, você dá textura, é uma massa fácil de trabalhar. Mesmo quem não tem habilidade, ó, consegue fazer. Ela... Aliás, eu esqueci de mostrar, ó. Deixa eu mostrar direitinho, só para o pessoal chegar. É uma massa elástica, fácil de trabalhar, ela não gruda no dedo, ó, solta com facilidade, ó. Tá perfeitinha, fácil de fazer. Aí você recheia, quer uma colherinha menor, Rê? acho que eu aceito, Edu. É só um truquezinho rápido, ó, só para você que vai fazer, quer fazer para vender, por exemplo, ó, você pode pegar o avelã aqui, ó, creme de avelã, tem que colocar o creme de leite. Você vai sentindo a textura, porque se você não colocar, ele vai queimar, vai por mim, ó. Seca, né? Fica ruim. Seca, fica ruim, não fica legal. Essa dica aqui é interessante, para você que vai fazer ou um sorvete, ou vai fazer... vai congelar, melhor dizendo, fazer o sorvete não, fazer congelar num bolo, numa torta, ou vai fazer o creme de avelã no forno, é interessante colocar um pouquinho de creme de leite para deixar ele mais fluido e ele não queimar. Assim fica mais gostosa a sua receita. Ó, olha aí, a prova dela está aqui. Ficou bom? Ficou uma delícia, olha. Olha que bacaninha, olha que ideia, aqui embaixo e aqui em cima, ó. Fica parecendo até um brownie, ficou muito legal, Edu. Nossa, ficou legal, hein? Bem Ó. bacana. Nossa, olha dentro. Ficou cremosinho. Ficou crocante. Olha. Nossa, ficou bem parecida com a massinha portuguesa isso daqui. Delícia. Ó, tá dando vontade de comer, hein? O que a gente faz? A gente come essa daqui agora. A gente... legal, Você quer experimentar? Nossa, eu quero muito. Quer? Então tá aqui. Silvia, quer dividir comigo aqui, ó? Sim, convidado pode experimentar, Lógico né? que pode. Ó, eu vou pôr aqui. Tá quente, tá? Queimou a língua? Não, só pra avisar. Não. Ai, Vou não pôr lembra aqui, ó. aquela coisa quando a gente Por é aqui, ó. criança, que o bolo tá quente? É. Você já quer Você comer, vai comendo né? e assoprando ao mesmo tempo, vai. Sabe? É quase uma massa folhada.